Bom dia a todos. Que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. Hoje nós temos a presença do querido amigo, irmão Hamilton, que vai nos falar sobre o esquecimento do passado. Mas antes da gente passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo 141, Amor Fraternal. É um ensino de Pedro aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, em que Paulo diz assim: permaneça o amor fraterno. E aí Emmanuel explica: as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha cair sob o peso de inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhe aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita o semelhante. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal supremo e puro representa o objetivo supremo do esforço da compreensão. É a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Mais uma bonita página de Emmanuel, nos concitando a entendermos o verdadeiro amor, que foi aquilo que Jesus nos ensinou, esse amor fraternal. Me lembrando aqui de Lázaro, no capítulo 11, de amar o próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, em que Lázaro nos fala de que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Tudo que Jesus fez foi baseado no amor. E que esse sentimento é o sentimento, o ápice daquilo que nós podemos sentir. E que o que são os sentimentos? São os nossos instintos que se elevam na medida do progresso realizado cada um de nós. Então, na realidade, muitos de nós ainda não entendemos direito esse amor de Jesus, em função do nosso atraso intelectual, sobretudo nosso atraso moral. O nosso amor ainda é muito egoísta, ele ainda é muito individual. Eu te amo desde o momento que você me der a resposta que eu queira. A partir do momento que isso não aconteça, eu deixo de te amar. Então demonstra o quanto a gente não compreende a profundidade desse sentimento maior. A gente deveria amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Foi essa mensagem que Ele nos deixou, que Ele nos deu. Mas ainda não conseguimos. Magoamos outras pessoas que amamos e nos magoamos também por isso. Demonstra quanto nós ainda precisamos caminhar, quanto a gente ainda precisa aprender. Porque Lázaro também, ele é poético lá naquela mensagem, em Paris, no ano de 1862, quando ele fala que o amor que Jesus nos ensinou é não esse amor egoísta, mas esse amor sublime, que condensa-nos, que nos une como um sol que abrange a todo mundo. Então Lázaro nos fala desse amor fraternal, desse amor que Jesus veio nos trazer. Pessoas que já conseguiram. Ontem mesmo eu estava revendo um vídeo do Divaldo, contando sobre a relação dele com Chico Xavier. Então Chico é aquele espírito que realmente viveu esse amor fraternal. Por isso que ele é considerado, junto com Francisco de Assis, os dois maiores símbolos de Jesus. Aqueles que realmente conseguiram viver o amor que Jesus nos ensinou. Que não discriminava ninguém. E foi, como nós sabemos, injuriado, caluniado, sofreu tudo que nós possamos imaginar. E nem por isso
ele falou mal de ninguém. Nem por isso ele deu o troco, né? Então demonstra que há espíritos como Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, só para a gente não ficar no espiritismo, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, há espíritos que passaram junto de nós, modelo aqui é Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, mas são espíritos que nos deram exemplo de como nós podemos viver esse amor fraternal, essa irmandade. Como a gente deve afastar dos nossos corações mágoas, sentimentos, ódio. São sentimentos que não fazem mais parte da cristandade, mas que a gente ainda alimenta. E sobretudo que a gente procure também parar de errar, que a gente não nos comprometamos mais diante das leis divinas, com muitas vezes os desequilíbrios que muitos de nós ainda temos, vitimados ainda pela nossa perfeição, em que não conseguimos, como dizia Platão no livro Banquete, ainda não conseguimos viver de acordo com a razão, a que ele chama de temperança. E quando nós nos deixamos levar pelas paixões equilibrantes, Platão chama isso de intemperança, com muita propriedade. Mas tudo isso é aprendizado. Tudo isso é aprendizado na vida de cada um de nós. Nós vamos nos fortalecendo a partir do momento que nós nos reconhecemos em eu e procuramos, sobretudo, colocar dentro do nosso coração esse amor ensinado por Jesus. Não discriminar em ninguém. Podemos ter pontos de vista diferentes, opiniões contrárias, mas jamais dissentir. É diferente. Podemos, como é natural, cada um pensa aquilo que bem entende, aquilo que quer, mas que a gente coloque mais nos nossos pensamentos um pouco mais de amor. É muito triste quando a gente vê espírita feliz com a prisão, com um desencarne de A, B, C ou D, porque pensa o contrário. É muito triste isso, lamentável. Então a gente não deveria mais ter esse tipo de pensamento. Até porque nós temos dupla responsabilidade como cristão e como espíritos. Então a proposta dessa parte do amor fraternal é esse amor que nos une a todos. De que saber que mesmo os nossos irmãos que fracassam são dignos da nossa piedade. Não importa que situação, porque são irmãos nossos, são filhos de Deus, são irmãos de Jesus. Então que fica essa mensagem para todos nós, dentre os quais eu me incluo, de que a gente aprenda de fato um dia a ser um pouco mais fraterno, a amar com o coração. Então vamos encerrar esse nosso comentário, fazendo a prece de abertura, desejando ao nosso querido Hamilton que ele possa ser amparado pelos seus amigos espirituais para o estudo que ele nos vai trazer na manhã de hoje. Que nós possamos, sobretudo, estar com a mente aberta, entender tudo aquilo que nos foi mostrado. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva-nos nesse momento no seu manto generoso de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto os nossos trabalhos da manhã de hoje, passando a palavra para o nosso querido amigo e irmão Hamilton Antunes. Bom dia para todos, muita paz em Jesus. Nossos corações estejam sempre abertos, né? A luz espiritual que vem do alto e também vem do nosso lado, porque nós todos temos nossos anjos de guarda. Cada um tem o seu. Não quer dizer que ele ande o tempo todo ao nosso lado, mas sempre que o solicitamos, ele vem com a nossa luz, já que quando recorremos ao Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre anjo de guarda, diz que é sempre um espírito superior. Então, certamente, tem luz. E essa luz vem do alto, vem do lado. E é lógico, muitos espíritos reencarnados entre nós também tem muita luz, e a luz ela não fica guardada, a gente só não vê por causa
da nossa condição de reencarnados, com a nossa vista bem limitada da matéria, mas estamos cercados de luz por todos os lados, apenas precisamos sentir mais, pensar um pouco na nossa espiritualidade, pensar um pouco no nosso futuro, pensar um pouco na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que se existe uma soma de felicidade aqui no planeta, e os Espíritos respondem que sim, que existe a soma, que é a consciência tranquila e a esperança no futuro, a fé no futuro e a vontade de servir. E a gente vai ser feliz dessa forma, quando nós temos a nossa consciência tranquila. É o ponto de partida. Mas o que é ter a consciência tranquila? E nesta palestra nos propomos a meditar e levá-los a meditar também com relação ao passado. Quem não gostaria de acordar de um pesadelo? Quando nós acordamos, nós sentimos o quê? Um alívio, que tem pesadelos terríveis. Pesadelo não é bom. Aí acordou, vai se distrair com outras coisas e se esquece. A nossa memória está no cérebro espiritual e a ciência ainda não encontrou a solução para o que esses bilhões de neurônios que possui o cérebro conseguem. Isso do cérebro material. Ora, nós espíritas sabemos que existe o cérebro espiritual, que complica mais ainda, não é? Há doenças com relação ao cérebro, principalmente o Alzheimer, traz um esquecimento muito grande, um lapso de memória. Uns lembram mais de coisas mais antigas, da infância, da juventude, outros só lembram de coisas mais recentes. Cada um tem a sua reação de acordo com a sua formação biológica. Dessa forma, a gente tem que parar para pensar em cada assunto, não generalizar, porque cada paciente age de uma maneira, pensa de uma maneira, aceita de uma maneira a doença com relação à memória. Mas, e as lembranças que nós temos dos momentos ruins que nós geramos, principalmente? Os momentos em que magoamos as pessoas com nossas palavras ou nossas ações, nossos atos. Nós gostaríamos de esquecer, não gostaríamos? Quando alguém nos lembra, fulano, eu lembro que você fez isso, a gente fica magoado com a pessoa que lembrou de um ato ruim nosso. Eu não me lembrava mais disso, ou seja, a gente fala da boca para fora, nem me lembrava disso, mas a gente lembra assim. E não faz nada bem, não é? Não faz nada bem. Como nós gostaríamos de esquecer as coisas ruins do passado que nós proporcionamos. Imagine um crime, algo mais contundente que nós cometamos, né? Ou levantar dúvidas sobre as pessoas com a calúnia, que nós fazemos tudo para esquecer e não conseguimos esquecer. Quando somos vítimas, a gente não esquece, mas como somos agressores, a gente faz tudo para esquecer. Não é assim? E a gente está sempre cobrando os outros e não a nós mesmos. Mas a natureza é sábia, muito sábia. Traz o que Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, chama de a bênção
do esquecimento. Se nesta vida nós temos muitos momentos que gostaríamos de esquecer, imagine 3 vidas antes. E a gente vai ver exatamente isso no nosso assunto de hoje. O objetivo então está aí, mostrar que o esquecimento do passado é providencial ação divina para que a vida terrena transcorra sem interferências inoportunas, as quais trazem perturbações emocionais impeditivas de se levar a cabo novos aprendizados e cumprimento de compromissos. E nós agradecemos muitíssimo a Deus desse esquecimento, porque senão não teríamos condições de estar vivendo e praticando outras ações ou pagamento de outras dívidas com ressarcimentos que nós temos que fazer aqui na vida atual. Pensamento, imaginação, lembrança, coisas do cérebro. Quando nós sentimos alegria, ilusão, euforia, perspectiva, expectativa, esperança, nós sentimos um bem-estar muito grande, que aí está só coisa positiva. Alegria, ilusão, euforia, perspectiva, expectativa, esperança. Nós sentimos uma sensação de felicidade. Mas quando nós sentimos a tristeza, a decepção, o peso de consciência, a perturbação e o desespero, aí a coisa fica ruim para a gente. Nós gostaríamos de esquecer a tristeza, a decepção, o peso de consciência, a perturbação e o desespero, certo? Pois bem, primeiro que essas palavras, ou esses sentimentos que nós sabemos o que são, ocasionam, primeiramente, insônia, desgaste psicofísico, tanto da mente como a parte física, e irritabilidade. Nos traz tudo isso aí. Tá? Também desarmonia psíquica, a perturbação espiritual, a gente traz para nós tudo isso. Queda da imunidade orgânica, desequilíbrio orgânico, tudo isso, né, causado pelos sentimentos que são considerados deletérios para nós. Não há psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa, certo? Então, uma coisa depende da outra. Estão interligados. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, entre as questões 392 e 399, e os Espíritos nos respondem que o homem não pode e não deve saber tudo. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o bem do mal. Daí a necessidade de muitas existências. Sem a lembrança do passado, há mérito nas ações. Significa que, se a gente for lembrar do passado, de outras encarnações, a gente sabe o que vai fazer para evitar aquilo, não haverá o mérito. E a gente esquecendo e praticando boas ações, a gente vai ter méritos. Intuição, a própria ou espiritual, porque nós temos intuições nossas mesmas e temos as intuições geradas pelo nosso anjo de guarda ou outros espíritos. Então, intuição e tendências instintivas são reminiscências do passado. Isso ainda no Livro dos Espíritos. A lembrança de nossas individualidades anteriores poderia
em certos casos, humilhar-nos excessivamente ou exaltar-nos o orgulho, prejuízos e sofrimentos. É o que traz para nós. Então, aqui a gente já podia encerrar o assunto, né? Ou seja, não é bom lembrar. Porque muita gente pergunta, eu só vou acreditar na reencarnação se eu lembrar do que eu fui no passado. Aí a gente responde para os neófitos, os que estão iniciando na doutrina, e fala assim, não quero lembrar não, meu amigo. Não é Robinson. Nós, pecadores, né? Alguns sonhos revelam o nosso passado. Eu falei do pesadelo, agora há pouco. O que é o pesadelo que a gente estranha, né? Eu nunca vi essa pessoa que estava no sonho, esse pesadelo, não sei quem é. Pode ser coisa do passado. Que os sonhos podem ser do subconsciente, das coisas que nós vivemos durante o dia a dia, mas também pode ser coisa do passado e coisa do futuro. É outra palestra, né, sobre os sonhos. Alguns sonhos revelam o passado. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, expiação das faltas e provas para o futuro. Então, esses problemas todos da vida corporal elas são ao mesmo tempo expiação das faltas e provas para o futuro, dizem os espíritos Allan Kardec. No livro dos Médiuns, também de Allan Kardec, capítulo 26, item 290, Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Os espíritos respondem: Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ou seja, como Chico Xavier falava, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Ou seja, nós não temos que estar perguntando o que nós somos no passado. O Evangelho segundo o Espiritismo, também, de Allan Kardec, capítulo 5, item 11, Kardec afirma: de volta à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado, mas isso é relativo. Isso só quem tem condições, tá? A resposta de Kardec é para espíritos bem esclarecidos. Vão lembrar aqueles que estiverem em condições de suportar, de lembrar as coisas do passado. É uma fase que nós passamos. Já nos livros de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, Nosso Lar e outros, né? A gente tem essas informações e nós vamos ver à frente algumas informações com relação à lembrança do passado. E a gente já falou sobre isso, é uma função do grau evolutivo de cada um, essa lembrança. Perispírito e corpo mental, memória. A gente falou que nós temos um cérebro material, mas temos o cérebro espiritual também. Esse livro chama-se O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Faz um estudo muito interessante sobre o perispírito. E disse que nós temos um espírito, o corpo mental, que é o envoltório do espírito e é a nossa memória. Temos o perispírito, que é o envoltório de perispírito mais corpo mental. Temos o duplo etérico e, consequentemente, o corpo.
e o duplo etérico ele desaparece quando o espírito se desliga do corpo. Essa é a sequência, ou seja, é um conjunto, né, dos 5 elementos espírito reencarnado. No livro Nosso Lar, capítulo 21, a gente já citou o autor e Ibério, André indaga a Dona Laura sobre o passado. Que ele chegou lá na cidade Nosso Lar, né? Foi recolhido lá, então ele começou a lembrar, puxa vida, como é que foi, já que existe a reencarnação, porque ficou esclarecido para ele, né, que os espíritos voltariam, que ele foi um espírito reencarnado aqui no Rio, né, como médico, mas teve outras existências e ele ficou indagando. Como é que é essa coisa aí, Dona Laura, de passado? E como a gente pode lembrar o passado? Dona Laura contou para ele que algumas reminiscências tendem ao desequilíbrio e à loucura. Pessoal, olha, não insista em recordar, porque você pode ficar desequilibrado. Isso lá no plano espiritual desencarnado. Imagine aqui, na carne. Olha como é complicado, né? Dona Laura obteve, ela falou que ela e o marido obtiveram permissão da leitura de suas memórias por 2 anos. Leitura, abrangendo um período de 3 séculos. Então, tem escrito, cada um tem seu processo, e ela teve a permissão de ler durante 3 séculos sobre o seu passado. Interessante. Mas depois é o seguinte, olha, André, nós terminamos a leitura de 3 séculos que foi permitido e começamos a passar por um período de projeção, da projeção mental, que você vai no recinto e começa então os exercícios de recordações, e lá você mesmo projeta numa tela as lembranças do passado. Mas quando avançou para mais de 3 séculos, em retrocesso, eles não suportaram, nem ela nem o marido, e pediram para parar. Não estiveram, foi o que ela disse aqui para nós. A mesma e o marido se declararam incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Como a leitura apenas informa, foram submetidos a operações psíquicas para o despertar de certas energias adormecidas. Olha que coisa interessante. Despertar de certas energias adormecidas. Por nós mesmos, pela nossa própria vontade, a gente vai tentando apagar muita coisa para a gente viver de uma maneira mais adequada. Caso contrário, quem fica lembrando muito, entra em depressão, né? E em perturbação. Eu não sei se alguns de vocês já estiveram dentro de clínicas psiquiátricas. Antigamente era chamado de hospício. O nosso amigo lá já apontou o dedinho dele lá. Adivinha quem é, né? Eu já tive. Olha, gente, é muito triste. Muito novo ainda, eu fui numa clínica psiquiátrica. Depois fui outras vezes. É muito doloroso, porque a gente ouve as pessoas falando coisas, fazendo gestos, como a gente vê na rua. Não precisa ir muito dentro de uma clínica, você vai ver uma coisa coletiva. Mas aí na rua a gente vê. Não sei se vocês se lembram de um rapaz que arrastava objetos amarrados a uma corda, atravessava. Se lembra, Carlão? Um camarada que puxava tudo aí na cidade através. Eu via ele às vezes lá no Jardim Amália, num dia, no mesmo dia à tarde, ele estava aqui na 17, arrastando aquela. Tinha pneu amarrado, pedaço de tábua. E ele saía arrastando aquilo ali. Olha só,
É um caso de quê? De clínica psiquiátrica. Mas nós, espíritas, sabemos que tem algo mais ainda. Quando a pessoa tem essa tendência da perturbação, o que acontece com os inimigos do passado? Ou seja, os parceiros do passado. Eles vão se aproximar e vão incentivar, porque dá o sentimento de vingança de alguma coisa que nós fizemos no passado. Vão intensificar esse problema, essa ação, essa doença psíquica. E acontece a obsessão. No Estudando da Verdade, não sei se o Carlão sabe disso ou não se lembra, foram feitas vibrações para esse moço puxar as coisas. E muitos espíritos disseram que foram vítimas dele, que ele arrastava as pessoas, ele montado num cavalo, arrastava por uma corda, puxando com uma corda, até a pessoa ficar toda esfolada e até morrer, consequentemente. Então, imagina quanto sofrimento no plano espiritual ele deve ter passado, né? As vítimas todas cobrando dele, depois ele reencarna para esconder, os espíritos tentam esconder essa criatura no corpo material, né? Mas os espíritos bem identificam com o tempo, cobram certamente, e não tem paz para nada, mais para nada. Então o ambiente nas clínicas é muito ruim, e as pessoas ficam lembrando muito do passado, falam coisas desconexas, mas nós não entendemos porque nós não vivenciamos isso. Com eles, né, a gente não sabe, não fomos testemunha dos atos dele no passado, ou até fomos, mas não lembramos, tá? O passado ainda presente. Aqui já é o livro Os Mensageiros. Aqui tem Os Mensageiros, Obreiros, mais dois livros de André Luiz, pela psicografia do Chico. O Aristarco era uma pessoa que estava num posto de socorro e cobrava coisas ele foi visconde de Caiú e ele cobrava coisas do imperador ainda na época, e ele perguntava para os responsáveis pelo posto de socorro no plano espiritual, né, se já tinha resolvido o problema dele. Ele estava ainda naquela época, recordando ainda lá no plano espiritual, e com isso nem sabia que estava desencarnado, vivendo no ambiente espiritual, sendo tratado sem saber que estava desencarnado. E assim são muitos que estão no plano espiritual dessas condições. Esse caso aqui do Obreiros, capítulo 6, leitura mental, capítulo, o Domênico e a clarividente Luciana. Isso vai ser mostrado no filme novo, Nosso Lar 3. O padre Domênico é encontrado na entrada de um abismo no plano espiritual, que sua mãe solicitou seu resgate, mas ele estava deitado, né, de cara no chão e lamentando enormemente. Eles, por ser padre, prometeram para ele que ele ia chegar no céu, ia ser recebido por Jesus, por Deus, naturalmente, e no entanto estava num sofrimento horrível ali, mas ele não se lembrava o porquê que ele estava naquela condição. Eu sou padre, eu era padre, eu sei que eu já estou morto, mas... E a equipe espiritual, da qual André Luiz fez parte, chegou até ele com uma vidente, ou melhor, clarividente. Existe a diferença, vidente para clarividente. A palavra clarividente, eu tenho uma tese de que clarividência vem de vidência clara, né? Clarividência. Na realidade,
é uma vidência mais profunda. A gente tem essa palestra também, vidência e clarividência. A vidência mais profunda, que analisa a pessoa com o seu passado, com todos os seus pensamentos e tudo. Já a vidência ela é limitadíssima. Muita gente pensa que está vendo alguma coisa e não está na realidade. Ela está vendo a própria imaginação ou projeções de outros espíritos. E muitos videntes acham que enxergam tudo, e não é assim. A gente viu no próprio livro Mensageiros, a Dona Isabel enxergando, né, os espíritos. André Luiz pergunta, ela está vendo tudo que está passando aqui no plano espiritual? Ou o instrutor do André Luiz responde da seguinte forma: ela está vendo apenas 20% do que está acontecendo no plano espiritual. Não é permitido a ela ver 100%. Isso atrapalharia a vida dela aqui. Só 20%. E muita gente pensa que está vendo 10%, não está. Apenas da cabeça, da própria cabeça, da imaginação. Eu penso, a pessoa pensa uma coisa, já com as suas tendências, e acha que aquele pensamento já é uma vidência. Então, a vidência é mais ou menos assim. Já a clarividência é outro patamar, digamos, né? E a clarividência, a Luciana era uma enfermeira que tinha uma clarividência fabulosa. Então ela chegou próximo ao Padre Domênico, que vai ser interpretado pelo Fábio Assunção, nesse filme. E ela começa então a mexer com a memória dele, ele próprio, junto com ela, começam a ver na tela mental dele cenas do passado, da última reencarnação, mostrando os erros terríveis dele. Ele levou uma moça, né, ele desencaminhou a moça, engravidou, a moça chegou a morrer, pegou doença, né, de tempestades. E a outra, teve uma mulher que ele seduziu, era casada, e um padre bem mais velho que ele passou para trás, enganou ele. Só isso aí para começar. E ele, quando começou a ver as cenas, começou a ficar impressionado e chegou à conclusão que a lei divina é a lei perfeita. Então ele entendeu o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. E isso é fundamental, né, para ele, nesse caso aí. Ele já, você está duvidando, está praticando mal, vamos mostrar para você. A gente, às vezes acontece isso nas sessões mediúnicas. Você está fazendo isso por isso, você está cobrando, mas vamos ver o que você fez também. Sentimento de vingança, tá? Mas você também já fez isso com a sua atual vítima. Com que você pensa que foi seu algoz. O Gotuso, nesse mesmo livro, no capítulo 5, capítulo anterior, ele não consegue viver muito bem a vida espiritual. É uma pessoa já esclarecida, ele foi médico também, porque ele estava muito apegado à família dele aqui na Terra. A pessoa desencarna e fica ligado aqui nos problemas. Até que quando ele voltou, foi como André Luiz. O André Luiz também ficou muito decepcionado que encontrou a mulher dele casada de novo. Ela era viúva já há algum tempo, há mais de 8 anos, viúva. Por que ela não poderia casar? E ele não aceitou isso, o André Luiz. Já o Gotuso também foi um caso ainda semelhante ao dele. E ele estava lá no plano espiritual, não conseguia ir nos momentos de folga e conhecer lugares bonitos no plano espiritual, não conseguia ir a passeios de lazer para conhecer, inclusive, o universo aí, espiritual, que é outra faixa vibratória, porque os problemas dele eram a casa dele. E eu também confesso a vocês que eu tenho
receios de desencarnar e ficar preocupado com o que está acontecendo aqui, com filhos e netos, né? Nós todos temos. Está balançando a cabeça, porque também pensa como eu, é muito difícil a gente se desapegar, né? E olha que com esse esclarecimento espírita, a gente tem tudo para nos desapegar e seguir em frente, mas é muito difícil. E os casos psiquiátricos, né, a gente já mostrou, através dos exemplos aí. No livro Ação e Reação, também, do André Luiz Chico Xavier, vocês já repararam que eu citei Kardec, né, em alguns livros, e agora estou citando o André Luiz, que é a complementação, eu considero a complementação da doutrina espírita, ou seja, parte da complementação, né? Em termos práticos, o que acontece realmente com toda a teoria que está no livro na obra de Kardec, nos 5 livros de Kardec, a gente vê acontecer a prática nos livros de André Luiz. E aqui no livro Ação e Reação, no capítulo 5, tem lá a fixação mental na culpa. Esse caso aí é interessante, que o André Luiz chega num posto de socorro, tem um elemento sentado numa salinha, como se fosse uma cela ali, sentado no canto, e ele está na tela mental dele passando uma cena. A cada minuto vendo a mesma cena. Ele vê um atropelamento à noite. E ele dirigindo e atropelando uma pessoa que já estava bêbada, indo embora para casa. Ele mata a pessoa. Quer dizer, a pessoa nem viu que vinha o carro, ele foi, já estava totalmente entorpecido pelo álcool, e ele matou essa pessoa. Mas ele via assim a cada momento. Imagine a gente não conseguir esquecer uma cena. E na nossa vida a gente é assim, a gente comete uma coisa que a gente se arrependeu, a gente sabe que é uma coisa ruim, negativa para nós, a gente magoou uma pessoa, outras, tudo, ou fez algo errado, ou criou uma calúnia, e a gente fica pensando naquilo o tempo todo, não consegue dormir. Imagine o elemento vendo a cena o tempo todo. Olha que castigo pior do que esse. Você está vendo o seu crime, está vendo o seu crime, está vendo o seu crime o tempo todo. E nesse livro mostra isso. Aí a gente recorda aqui, eu já citei isso aqui numa palestra, quando Jesus fala que aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Isso aí é do Evangelho de João, né? Capítulo 8, versículo 34. Mas, por que Jesus chegou nessa frase aqui? Porque no capítulo, nos versículos 32 e 33, Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí os discípulos disseram: mas mestre, nós nunca estivemos presos, nem nunca fomos escravos. Como assim? Então, eles entenderam que Jesus estava falando: conhecereis a verdade vos libertará, ou seja, falando que eles, como se eles estivessem presos a alguma coisa, escravos de alguma coisa. Como é que nós podemos raciocinar dessa forma? Aí Jesus viu que eles estavam pensativos naquilo. Como nós não somos escravos de ninguém? Por que nós estamos presos assim? Assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha só que coisa séria. Aquele que comete pecado, então, qualquer pensamento negativo que nós pensamos em prejudicar alguém, qualquer ato que nós façamos que é considerado pecado, nós nos ligamos a ele terrivelmente, como se fosse uma corrente amarrada ao nosso pé com uma bola de ferro. Cada ação negativa. Imagine os crimes. A pessoa vai cometendo, ele vai amarrando em si mesmo, o seu espírito,
essas correntes com pesos. Se nós não nos ressarcirmos dessas dívidas, o que vai acontecer? Nós vamos continuar presos a elas. O que o padre Domênico tinha? Ou seja, eu citei apenas 3 bolas de ferro acorrentadas a ele. Ou seja, 3 pecados que ele estava preso a eles. E devia ter mais. Então, ele precisava o quê? Se libertar. Conhecereis a verdade. Ele estava conhecendo a verdade ali. Mas para isso ele teria que pagar cada um dos 3. Primeira coisa que ele pede, falou, meu Deus, eu devo isso aí, fulano, fulano, fulano. 3 espíritos. Me dá a chance de eu reencarnar com eles, para eu poder ressarcir isso, refazer tudo, pedir perdão, viver, fazê-los felizes, ou servi-los. É a primeira coisa que se pede, quando se tem consciência. Então, é preciso que se conheça a própria verdade. E muita gente pega essa frase, conhecereis a verdade nos libertará, pensando que é a verdade da vida, do mundo. É a verdade interior de cada um. Por isso que Jesus continuou. E eles perguntaram, mas nós não estamos presos, não somos escravos, nunca tivemos presos. Então, o pecado. Aquele que tiver pecado é escravo do pecado. No capítulo 18 desse livro Ação e Reação, tem um fato interessante desses 2 espíritos aqui, Lucas e Ascânio. Eles estavam, o André Luiz presenciou um desastre aéreo. Ele foi lá, tinham pessoas gritando, aquela coisa toda, reencarnados ainda, outros já desencarnando, e foi o caso desses 2 irmãos que estavam, Lucas e Ascânio. Eles foram resgatados. Sofreram um desastre aéreo. Mas, voltando ao passado, por que eles reencarnaram e sofreram esse desastre aéreo? Eles simplesmente estavam trabalhando anteriormente em um trabalho de equipe muito grande no plano espiritual aqui, mas bem junto à nossa crosta terrestre. Estavam cansados e pediram trabalho em outra faixa vibratória, trabalho mais leve, digamos. Então, os espíritos responsáveis por reencarnações, lá no planejamento da reencarnação, mostraram para eles as fichas deles. Aí a história mudou. Absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas. Eles não cogitavam no mergulho do passado. Então, a reclamação foi a um plano superior, consulta dos arquivos, encontraram a atividade do século XV deles. Através de uma operação magnética, localizaram ele no exército de Joana d'Arc. Eles tinham feito 2 vítimas, as quais eles empurraram do alto de uma torre, e eram exatamente do exército de Joana d'Arc, em postos que eles queriam ocupar. Eram os concorrentes dele. Mataram para poder assumir o lugar deles. Então, aí eles pediram então o resgate, reencarnação para pagar isso aí. Daí participaram do desastre aéreo, caíram da altura, no avião, e pagaram esse pecado aí. Primeiro conheceram a verdade deles, reencarnaram e pagaram. Agora, depois falaram assim: vocês querem continuar a fazer o que vocês estavam fazendo?
ou querem continuar consultando o passado. Ele fala assim, para por aí. Semelhante ao que Dona Laura fez. Pare, porque não estamos preparados para coisas piores, porque se no século XV eles cometeram um crime, imagine no XIV, no XIII, no passado, vai regredir. Quando a gente era mais bruto. Pararam para pensar como é que é a coisa? Quantas dívidas nós temos? E nós ficamos vigiando os outros, cobrando dos outros. Que seja assim, que seja isso, seja aquilo. Até mesmo, né, dentro do centro espírita e tudo, a gente vai ao centro espírita, depois a gente fica mais crítico, né? Começa a descobrir e tal, ver as pessoas dentro da nossa família que não estão seguindo, nossa, fulano, né? Porque, imagina, deve ter muita dívida. Nós temos que primeiro olhar no espelho espiritual. Gente, não é fácil a recordação do passado. Nós não somos juízes de ninguém, nem podemos cobrar de ninguém. Não estamos em condições disso. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu hoje, quando fiz uma leitura de uma página do Pão Nosso aqui no livro que o Robinho leu, e encontrei 3 verbos interessantes que o Emmanuel chama a atenção: ajudar, perdoar e servir. São os 3 verbos básicos: ajudar, perdoar e servir, sem questionamentos. Sem questionamento. Livro Missionário da Luz, André Luiz Chico Xavier, a reencarnação de Segismundo. Houve então nesse processo que a gente começa a conhecer, uma redução perispiritual do Segismundo para reencarnar. Tem no filme Nosso Lar 2, mostra um espírito sendo reduzido para ser colocado dentro do útero materno, onde existe quase que água, né? 98% água. E o espírito reencarnante é um magneto, é pura energia, é um ímã, e que esse ímã começa a aglutinar em torno de si as moléculas de água que serão a nossa carne futura. Então olha bem, esse magneto vai aglutinando a água do útero e formando esse corpo de carne aos poucos. A natureza é fantástica, é impressionante. Essa redução perispiritual já forma um esquecimento muito grande, inclusive os espíritos, que era o Alexandre, o instrutor de André Luiz, e nesse caso aí tinham cerca de 100 espíritos presenciando, como se fosse uma aula, uma exibição, uma reencarnação dele, né? Fizeram: Segismundo, faça-se pequenino, esqueça o passado, para ele ajudar a si mesmo na reencarnação. Impressionante. Então, olha o que aconteceu. Na realidade, André disse ao Alexandre: o que está acontecendo é um choque biológico. Esse choque biológico traz a bênção do esquecimento, conforme sempre repetiu o nosso querido Emmanuel. É um choque biológico que traz a bênção do esquecimento. O apego aos bens materiais. Nos domínios da mediunidade, também André Luiz Chico Xavier, capítulo 26, fala da psicometria. O que é a psicometria? Eu tenho esse objeto aqui que é meu. Eu vou fazer uma impregnação de meus fluidos magnéticos nele. Um médium psicômetra, quando ele pegar esse objeto, ele verá a minha imagem, a imagem do dono. Essa é a psicometria que a polícia secreta da Rússia e dos Estados Unidos já trabalham há muito tempo com médiums psicômetras. Eles só não divulgam isso, para encontrar corpos ou pessoas que ainda estão vivos ainda através de objetos que lhes pertencem. No Museu com Olhos, André Luiz foi a um museu e lá tinha os objetos, né, impregnados
Todos os objetos que você vê moldurados de substâncias fluídicas, acham-os fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíam. Havia também um relógio que André Luiz tocou o relógio e viu cenas do passado. A família numa sala. Uma jovem que estava ao lado do espelho, uma jovem desencarnada, que gerou calafrio numa visitante, ou seja, a jovem estava ao lado do espelho no museu, desencarnada. Duas pessoas reencarnadas passaram, duas senhoras, e uma delas sentiu um calafrio. O que é isso aí? Dá aquele arrepio, né? Aquela tremedeira do meu. O que é isso aí? Na realidade, o desencarnado estava ali, pensando isso aqui. Então, gente, o Emmanuel, ele fala o seguinte: não levante a tampa do túmulo, você não suportará o cheiro. Ele fala, passado é tentação. Não vamos nos deixar levar por essa coisa de passado. Eu gostaria de ver, olha, passei por uma experiência, muito jovem ainda, eu estava encantado com um grupo em que tinha uma vidente, tinha mais, né, duas vezes, mas essa era quase que uma clarividente, assim, bem desenvolvida. Começou a revelar coisas do meu passado. Me via como isso, como aquilo me encantou, aquilo me fascinou. E eu fiquei muito impressionado e queria saber mais e mais. É uma tentação. Por que ele fala tentação? Porque você vai começando a mexer no seu ego. A pessoa via coisas e a médium, ela fica preocupada em não magoar a pessoa que você está conversando e acaba falando coisas só que agradam. Aí, a não ser quando vê coisas ruins, fica nervosa, preocupada, não fica com medo de revelar também, vai achar que é coisa da minha cabeça. Então, o médium sofre muito esses problemas, principalmente os videntes, ou clarividentes, né? Então, é uma tentação. Ver as coisas do passado e ficar arguindo, perguntando, pesquisando, você acaba sofrendo também, levando os próprios médiuns que estão à sua volta a entrarem nessa fascinação, que vira uma fascinação. E os espíritos que estão próximos, que estão querendo ver a nossa derrota, digamos, dentro da nossa evolução espiritual, vão começar a projetar imagens que não são verdadeiras. Bota a gente como reis, como príncipes, como senadores romanos, é aquela coisa toda. E a gente vai acreditando, e as imagens vão surgindo, vão gerando cada vez mais a dúvida para nós. Mas graças a Deus essa passagem foi curta, essa experiência foi rápida. Alguém me deu uma sacudida, acorda, saia dessa tentação. Então, meus irmãos, vamos tocando o nosso barco, vamos tentando ajudar, tentando perdoar, nos esforçando para servir sempre. Porque Jesus mesmo disse: eu não vim ao mundo aqui para ser servido, eu vim para servir. Que Ele nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Agradecemos ao Hamilton, por essa manhã, nos recordando aí do nosso comprometimento com o passado, esses espíritos que ele trouxe aí através das obras de André Luiz. A gente fica imaginando quanto a gente deve, né? Mas também, como ele disse com muita propriedade, quem somos nós para julgar alguém? Que autoridade moral nós temos por isso? Se nem o Cristo julgou. O próprio Cristo dizia que só competia a Deus. Nós não temos, nenhuma autoridade moral para isso. Tira a primeira pedra que ele tivesse em pecado. Lembrando a vocês então que quarta-feira, dia 10 agora, o Felipão está lá atrás, com o tema Pediu, Obtereis, e no domingo que vem é o Pedro Lacerda de novo.
Pedrinho veio mês passado, mas houve uma troca, e domingo que vem o Pedrinho estará aqui de novo com Dai de graça, que de graça recebeste. Ok? Todos convidados. Novamente, nosso agradecimento aí a todos que contribuíram aí com os mantimentos, com dinheiro. Se a gente fosse citar, com certeza a gente esqueceria o nome de alguém. Está tudo dentro dos conformes, a gente já conseguiu tudo que a gente precisava de material para as cestas básicas desse ano. Sexta-feira que vem, dia 12, 9 horas da manhã, nós vamos vir para cá, quem tiver disponibilidade de ajudar. Solange vai coordenar aí para a gente montar as cestas básicas. Sexta-feira, dia 12, 9 horas da manhã. Né? Se Deus quiser, estaremos aqui. Que a entrega vai ser no dia 20, no sábado antes do Natal, lá na comunidade do Parque Maíra. É sempre uma festa, todo mundo que a gente vai lá, os brinquedos também já estão todos ali na casa da Arlete, com as netas dela, que estão providenciando a separação, arrumando tudo direitinho. E dia 20, no sábado, de manhã também, a gente vem para cá, a partir de 8 horas, 9 horas, para a gente carregar tudo dentro do caminhão aí cedido, graças aí ao Alex, filho da Dalvinha, do Zé Roque, né? E vamos também lembrar do nosso querido amigo Zé Roque aí, que sofreu uma intervenção, né, no hospital, e a gente precisa continuar dando força a ele, que é um grande ajudante nosso aqui em todas as situações dessa casa. Agradecemos então ao amigo pelo trabalho, depois da palestra do passe, como de costume, aquele cafezinho fraternal lá fora, para a gente bater um papo, conversar. Só peço que, enquanto estiver acontecendo o passe, que não se fale muito alto lá fora, para não atrapalhar os trabalhos aqui dentro, né? E a gente agradece então a presença de todos vocês do salão, aqueles que estão acompanhando ao vivo aí pelo Facebook. Hoje nós temos a visita aqui de um colega lá de Valença, Alcides, que está lá atrás, pela primeira vez na nossa casa. Seja bem-vindo, tá? Se precisar da gente aí, nós estamos aí. E então vamos encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa prece, então, nós encerramos a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Passe. Os passistas aí em condição de dirigir a sala, aqueles que precisarem tomar passe, aguardem, que serão chamados de acordo com o número de passistas. A gente continua pedindo, permaneça em silêncio, tranquilo, para o equilíbrio dos trabalhos. Muita paz a todos, um bom domingo.